Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós vamos falar sobre um assunto contido no Antigo Testamento, que é graça. Algumas pessoas entendem erroneamente de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, sem graça alguma, e quando chega no Novo Testamento, revela-se na pessoa de Jesus como um Deus amoroso. A gente vai desfazer esse equívoco. Acompanhe comigo, primeiro tendo em tela o texto em hebraico e depois eu fazendo a leitura em nossa língua portuguesa. Nos diz assim no capítulo 8 de Gênesis, versículo 1. Deus lembrou-se então de Noé e de todas as feras e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas baixaram. É o que está contido aqui no versículo de número 1. O que a gente pode falar sobre a graça de Deus? Ora, a ação divina em resgatar Noé é uma consequência da graça divina, não um produto do mérito, mas de amor. Logo, o Deus do Antigo Testamento também ama, por extensão, é gracioso. Conforme a leitura feita em Gênesis 8, versículo 1, Deus lembra-se da criação e essa preocupação pelo mundo traz uma mudança do contexto da destruição humana ao compromisso divino de proteger e redimir. Deus não estava sobre obrigação de resgatar a Noé, nem de lembrar dele. Porém, em sua graça, Deus intervém para sustentar a vida e recuperar a ordem criada. É isto que a gente observa no texto bíblico. A graça de Deus é visível no resgate de Noé e no restabelecimento da ordem da criação e também na aliança de declaração unilateral que o Redentor oferece no final do dilúvio. O fato de Deus lembrar de Noé revela o quê? A sua graça, a sua compaixão por Noé, consequentemente, por toda a criação. A gente agora vai analisar o versículo 6, versículo 18 do mesmo livro. Vejamos o que diz. Mas estabelecerei minha aliança contigo e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. É isto que nos diz a palavra de Deus. E quero destacar uma palavra em hebraico que significa aliança, que é esta aqui, ó. Esta palavra destacada aqui. Vamos fazer a leitura de forma pausada para você identificar consoante e vogal. Nós temos o bet, embaixo nós temos o shevá, B com E, B. Temos o resh na sequência, que é o R, com esse pontinho embaixo e tendo como sequência o iod, que é equivalente ao Y, você não vai pronunciar I. Isto porque o Y se assemelha ao nosso som de I, correto? Então você vai ler com um som como I. Até aqui você tem beri. E na continuação temos a consoante, que representa o nosso T, tendo o mesmo procedimento, um pontinho embaixo e o iod. Esse iod é o Y, como eu falei. E você lê berite. Berite é justamente a palavra aliança. Esse et está apenas indicando o objeto direto. Você lê de uma forma contínua, como se fosse uma palavra só. Et brit. Et
Berit. Você pode falar Berit, se você estiver começando agora, para você identificar a vocalização. Agora, se você quiser fazer a leitura como Brit, fique bem à vontade. Et Brit ou Et Berit, para você que está iniciando. Esse termo aliança aparece aqui em Gênesis 6:18. Vai aparecer, por exemplo, pela primeira vez no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, esta palavrinha que está em destaque, Brit, que é aliança, pacto, concerto, conforme outras versões. Muitos têm refletido sobre o sentido específico deste vocábulo, porém o consenso é de que é usado para indicar uma aliança que parte da graça de Deus, oferecida de maneira unilateral, com certas condições a serem estabelecidas, portanto, deve ser cumprida pelos homens. Não é um acordo no qual o homem participa em termos de negociação, mas em termos de aceitação de sua responsabilidade. Desta maneira, nós entendemos que Deus estende a aliança e exige que o homem cumpra com a sua responsabilidade. Na narrativa como um todo, a proposta da humanidade é de que Deus prometeu o quê? Não destruir a terra. Aqueles agentes caóticos ainda existem, é verdade, mas ainda assim é Deus que assegura a continuidade da ordem. E esta segurança é dada com a expectativa de que Deus realmente é soberano. E mesmo que não tenha aniquilado toda oposição, mas estabeleceu limites segundo a sua própria vontade. Esta narrativa de 6, versículo 18, tem um vínculo temático com a narrativa da criação no primeiro capítulo de Gênesis, mas tem ao mesmo tempo certo vínculo com a narrativa do Êxodo, no qual Deus faz aparecer terra seca em meio das águas. Envia as águas para inundar o homem, inimigo de Deus, e cria condições para o estabelecimento de uma nova vida no novo estado de dependência em Deus. Esta segurança provém da graça de Deus. E essa nova vida é fruto da graça divina. A gente então compreende e fechamos aqui este vídeo dizendo o seguinte: a nova terra e o novo começo são frutos da graça, como também a sustentação da ordem criada e recriada por Deus. Deus criou, Deus sustenta e Deus dá novas oportunidades com base na sua graça regeneradora.